Oi, gente, tudo bem por aí? Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 41. Hoje eu vou falar pouco, porque ele tem 57 versículos. Então eu vou dar pouquinho toque de Clay. Vou tentar dar pouquinho pra gente ler rápido, tá bom? Vamos começar. Ontem nós terminamos com a frase, né? Nós temos muitos copeiros que esquecem da gente, né? Os filhos, os chefes, os patrões, os pais e etc. Os amigos, os vizinhos. Tem muita gente que faz o papel de copeiro, que esquece de falar bem da gente pro rei, que esquece até de orar pela gente, né? Mas Deus não esquece da gente em nenhum momento. E mesmo que José está passando por toda aquela situação, José sempre se lascando demais, assim, José sempre se lasca demais, né? Mesmo com isso, Deus trabalha em todas as lascadas que José passa. Deus está trabalhando, Deus está cuidando, Deus está trabalhando ali naquela dificuldade, naquele problema, está ensinando José todas as coisas, como está ensinando para a gente mesmo. Quando a gente está passando por algum problema, o Senhor está nos ensinando no problema, mesmo que a gente ache que não, que é ruim, Ele não quer, mas o Senhor está ensinando a gente nesses problemas, né? Então, o que aconteceu no 41? 2 anos se passaram. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé na beira do rio Nilo. E, de repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas e começaram a comer capim na beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as vacas bonitas e gordas. São esquisitos, né? Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. E dessa vez ele viu 7 espigas de trigo que saíram do mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram mais 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Mesmo sonho, né? Um da vaca e outro das espigas, né? As magrinhas, feinhas, engoliam as bonitas e gordas. O rei acordou e tinha sido... o rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso ele mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Às vezes tem barulho, às vezes é do som, às vezes é da máquina. Eu já falei em alguns podcasts que a máquina aqui de casa trabalha à noite. Ela lava e seca, daí faz um barulho, um chiado, um troço assim. É a máquina que está secando, tá, gente? Não se distraiam. Vamos lá. Ele mandou chamar todos os sábios, todos os adivinhos. Cadê? Versículo 8, né? Todos os sábios, todos os adivinhos do Egito. O rei contou seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que eu cometi. Vai chegar a hora que os copeiros da sua vida vão se arrepender, vão se lembrar de você. Mas é só na hora que Deus quiser. A gente tem que suportar essa dor, a gente tem que passar por esse processo de ser esquecido, para depois de 2 anos, que é o caso aqui. E ele confessa: chegou a hora de eu confessar um erro que eu cometi. Um dia, o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia. Na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço de copeiro, e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, ele trocou de roupa
e se apresentou diante do rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém consegue explicar. Ninguém consegue explicar esse sonho, cadê? Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Versículo 16, a resposta de José, linda. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Ele tirou a responsabilidade de cima dele, né? Que as pessoas colocam expectativas em cima dos outros e as pessoas não têm condição. Não é ele que ele não adivinha os sonhos, ele recebe a revelação dos sonhos. Ele recebe realmente o discernimento, ele sabe a verdade do sonho e não adivinha, pensa que está adivinhando. Né? Aí o rei disse: sonhei que eu estava de pé na beira do rio Nilo e de repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas e começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas essas eram feias e magras. E toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. As vacas feias e magras engoliram as vacas bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Credo. Eu acordei, depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de trigo, boas e cheias de grão, as quais saíram do mesmo pé. Depois saíram 7 espigas queimadas, feias, pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas boas, cheias e boas. Eu contei esses sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-lo. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos que vai faltar comida. José tinha uma missão difícil, né, de revelar esses sonhos, de discernir, né, esses sonhos ruins, né? Vai ficar 7 anos passando todo mundo fome. É difícil, né? Muitas vezes a gente se acovarda e não fala a verdade na cara da pessoa, né? Mesmo a gente sabendo. Que a gente vem aprender com José a falar o que tem que ser falado. Sem medo, porque a gente tem que ter certeza de que é o Senhor, né, que está falando através de nós. Exatamente. 7 vacas magras, feias no rio. Eu me perco, começo a conversar, né? Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. 7 vacas, 7 anos, vai faltar comida, versículo 27. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento aqui em todo o deserto. 7 anos vai vir muito alimento. As vacas gordas vieram primeiro, né? Então vai vir muito alimento. Versículo 27. É exatamente isso que o Senhor mostrou. Virão 7 anos em que haverá muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível, que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A gente é assim, né? Às vezes a coisa ruim que acontece na gente, a doença, a tristeza, a solidão, a depressão e tantas outras coisas que acontecem na vida da gente, faz a gente esquecer as coisas boas que vieram. Eles tiveram 7 anos de bonança, fartura. E essa tragédia da fome foi tão grande que eles esqueceram todas as coisas boas que eles viveram. De tão terrível que foi, né? E a fome tão terrível que ninguém se lembrará. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso, e Ele vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor.
Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Pura sabedoria. Sabedoria. Quem é a sabedoria? Jesus. Jesus estava ali com José no Antigo Testamento, no comecinho de tudo em Gênesis. Jesus já estava aqui com ele dando sabedoria, dando inspiração, ensinando José o que ele deveria fazer, o que ele deveria falar. Como que uma pessoa normal vai ter essa ideia de falar, olha, vai ser bom tudo aqui, vamos guardar, faz depósito, faz isso, faz aquilo. E ele falou direto com o rei, falou tudo como tinha que ser feito. Sabedoria. Jesus usando. Quando você fala uma coisa com sabedoria, é o Senhor que está te usando, é o Senhor que vai abençoar, porque o Senhor honra a palavra dele. Se o Senhor falou, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Você fique grudadinha com Jesus para que ele venha te revelar e você venha ser bênção na vida dos outros, na vida até de um país inteiro, de uma nação toda, como José foi aqui, né? O conselho de José agradou muito ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem a quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro de que não há ninguém que tenha mais capacidade, mais sabedoria do que você. Glória a Deus, foi honrado. Tá chegando os dias de glória, aleluia. Pra gente também tá chegando, chega de sofrer, né? Chega de passar tanto aperto, chega de se lascar o tempo todo, né? Tá chegando pra nós também, toma posse. Ai, eu tomo posse, em nome de Jesus. Você vai ficar encarregado do meu palácio, de todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei. Nesse momento, eu ponho como governador de todo o Egito. Nesse momento, eu o ponho de governador de todo o Egito. Foi honrado. Acabou os dias de lascado e agora começou os dias de honrado. Aleluias, glória a Deus, toma posse aí junto comigo. Acabou, chegou, parou esse negócio de ser lascado, agora vai ser glória, agora vai ser bom. Então o rei tirou o dedo do anel, do seu dedo, não, o rei tirou do dedo o seu anel-sinete, anel-sinete é aquele que carimbava, né, eu acho que é, quando ele fazia carta, ele prendia cera assim, fazia um logo, eu acho que é esse. E colocou no dedo de José. Olha a honra, olha que coisa linda. Deus faz isso com a gente também. Deus também faz isso com a gente. Em seguida mandou que vestissem com eles roupas de linho e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. E depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito. E depois do rei, mandou os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram o caminho, abram o caminho. Assim, José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei passou toda a autoridade para ele. A partir de agora você manda no Egito, só abaixo de mim. Todos estão abaixo de você. Todos. Eu sou o rei. Ai, que lindo. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia. Zafenate Paneia. Quer dizer, o rei mudou a personalidade, né? O rei mudou a estrutura do José, né? Ele antes era um José preso, um ex-presidiário, um ex-assediador de mulheres, porque ele foi condenado por isso, né? E agora ele é um governador. Então ele tem nome chique. Zafenate Paneia. Esses nomes estranhos. Mas o nome dele agora é Zafenate, com Z. Ele deu como esposa Azenate, a filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. Olha, o rei escolheu para ele uma filha de um sacerdote da cidade de Heliópolis, acho que é Heliópolis, tem acentinho no ó.
Então, agora os dias de tristeza do José estão acabando. Agora ele foi honrado pelo dom de sabedoria que ele tinha, pelo dom de discernimento de sonhos. Ele foi honrado pelo rei aqui. Agora ele é governador de tudo. E agora ele está se casando com a filha de um sacerdote de Heliópolis, uma cidade próxima ali. O rei escolheu provavelmente uma moça belíssima, preparada para ser esposa de um governador. Provavelmente tinha muitas mulheres, mas essa estava preparada, ela foi escolhida. Por isso você precisa se preparar para quando o seu marido chegar, a bênção de Deus chegar na sua vida, você esteja pronta. Não fique esperando ele chegar para depois você se aprontar. Esteja pronta agora. Essa moça, com certeza, ela estava pronta para ser esposa de um governador. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José juntou todos os cereais e guardou todos os armazéns da cidade, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José juntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia areia do mar. Oh, glória, prosperidade, fartura, alegria. Fartura não só de dinheiro, não. Fartura de felicidade, fartura de sorriso, fartura de neto correndo pela casa, fartura de poder comer o que quiser, fartura de paz, fartura de alegria, fartura de falta de problemas. Isso tudo é fartura, isso é como areia do mar, tudo quanto é bênção, tudo quanto é prosperidade. Foi sobre José porque ele passou firme pelo processo de ser lascado muito tempo. Você está passando firme pelo seu processo de ser lascada aí? Tudo quanto é troço dá errado na sua vida? Se você estiver passando firme, confiando que o Senhor dos Exércitos está com você, e mesmo que os copeiros te esqueçam, Ele está te olhando, e você sabe que a sua bênção vai chegar, o melhor ainda está por vir. Se você está firme nessa promessa, as bênçãos vão parecer areias do mar, areia da praia. Vai vir bênção de todos os lados, de todo lugar. Antes de começarem os anos da fome, José teve 2 filhos com a sua mulher, Azenate. Pôs o nome do primeiro de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. Ele colocou o nome do menino de Manassés porque Deus fez ele esquecer todas as lasqueiras que ele passou na vida. Tudo quanto é porcaria que aconteceu com ele, foi preso, foi vendido, foi jogado no poço, foi machucado, foi assediado, tudo quanto é troço aconteceu com José. E ele colocou o nome do menino Manassés. Deus me fez esquecer tudo o mal que aconteceu comigo. Ele jogou para trás. Ele jogou para trás e agora eu vou viver só na bênção. No segundo filho, ele pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde eu tenho sofrido. Isso aqui nos faz perceber que, mesmo com toda a bonança, com toda a riqueza, com todos os grãos de areia de prosperidade, dentro do coração de José, do Josézinho, filhinho querido do papai, ainda tinha uma dor, ainda tinha um sonho que não tinha sido realizado. Por mais que você esteja aí na bonança, na riqueza, na prosperidade, esteja vivendo seus melhores momentos na vida financeira, na vida, tudo quanto é tipo de coisa boa está acontecendo na sua vida, dentro de você tem uma coisinha que só o Senhor sabe. As pessoas nem imaginam, nem sonham com o que pode ser. Alguém vai imaginar que o governador, com toda a riqueza, com a mulher belíssima, com filhos perfeitos, com tudo perfeito, tem uma dorzinha que bate no coração dele, a ponto de ele colocar: Deus me deu filhos no país onde eu tenho sofrido. Então, por mais que tudo está dando certo, dentro dele ele tinha uma dorzinha forte demais. Ele nomeia o filho de Efraim para se lembrar: Senhor, eu ainda tenho uma questão aqui dentro de mim que precisa ser resolvida. Me ajuda. Me acode aqui. Dá-me a bênção completa. Fala isso com Deus. Senhor, me dá a bênção completa. Eu sei que eu tenho muito mais do que eu mereço, mas tem essa coisinha que está aqui dentro que eu quero. É um marido, é um filho, é um casamento, é um dinheiro, é uma viagem, é um sonho, são flores, é amizade, seja o que for.
seja o que for. No caso de José aqui, essa dorzinha lá dentro era a saudade dos irmãos, do pai, era a vontade de saber como eles estavam. Talvez você está assim também, desse jeitinho, querendo saber como estão seus pais, como estão seus irmãos, mas você com rebeldia, ou porque um plano de Deus, como foi de José, se afastou deles, e agora você tem essa dorzinha no seu coração. O Senhor quer que você peça. O Senhor quer que você nomeie, igual Ele nomeou Efraim. Deus me deu filhos onde eu tenho sofrido. Deus me deu bênção no lugar que eu tenho sofrido. Mas eu estou sofrendo ainda. Está doendo aqui. Eu preciso restaurar a minha família. A minha primeira família, que é a família dos pais, né? A segunda família você forma com o seu cônjuge. E a terceira família é a família dos seus filhos. Ele queria restaurar a primeira família. Isso doía e ele se colocava na posição de eu ainda estou sofrendo, mesmo tendo tudo. Então acabaram os 7 anos de fartura no Egito e, como José tinha dito, começaram 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia muito o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei, e ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender os cereais aos egípcios. Olha que coisa mais sábia, ele foi esperto. Quem poupa ganha. Quem poupa, olha essa frase, quem poupa ganha. Se você aprender a economizar, a poupar, a cuidar do seu dinheiro, você vai ganhar. Ele poupou durante esse tempo todo, ele economizou o seu dinheiro, o dinheiro do rei, né? Esse tempo todo, e agora ele está vendendo. Tá igual café, né? O café tá desse nível aqui. Eles guardaram o café lá e agora o café tá lá nas alturas, 1000% em cima de um pacote de café. E agora ele tá ganhando dinheiro, né? Quem tá vendendo tá ganhando dinheiro. Ou não, né? E de todos os países vinham gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Eles estavam passando todos por necessidade, mas José tinha preparado o local para receber, né, essas pessoas e para receber dinheiro também, né? Porque tudo que ele economizou ele vai pegar de volta. Né? Uma história grande, cheia de ensinamentos, cheia de coisas que a gente tem que parar e pensar. Que você pare aí na sua casa, que você ore, que você peça ao Senhor para te dar sabedoria, seja em qual for o passo que a gente falou aqui, que a gente leu, que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, que a gente seja próspero, abençoado e que esse sonho que a gente tem no nosso coração venha a se realizar logo. Vai realizar, vai acontecer. Tenho certeza, o melhor ainda está por vir. Creia nisso, em nome de Jesus. Beijão para você e até amanhã no capítulo 42 de Gênesis. Tchauzinho!